Agora o que a gente vai ver são as propriedades do limite. Então, seja o número A, o número L1 e o número L2, todos pertencentes ao conjunto dos números reais, e a gente vai supor que o limite da f de x quando x tende a A é L1, e o limite de x quando tende a de g de x é L2. O que vai acontecer? Qual que é a primeira propriedade? Que quando a gente está somando essas duas funções e a gente faz o limite dessa soma, a gente pode escrever separado, ou seja, a gente pode separar o limite da f de x mais o limite da g de x. A gente reparte em dois limites distintos. Como a f1 era L1, como a g é L2, então a gente tem que o limite disso vai ser L1 mais L2. E o mesmo vai valer para a subtração, ou seja, se a gente trocasse essa soma para uma subtração, a gente teria que essa mesma propriedade ela vai valer. Agora a gente vai ver a segunda propriedade, que é quando o limite de uma multiplicação da g de x. O que acontece? A gente tem f de x vezes g de x e calcula esse limite, significa a mesma coisa que repartir essas duas multiplicações em limites distintos. Então, a gente reparte em duas multiplicações diferentes. E aí, como a f de x é L1 e a g de x é L2, o resultado desse limite é a mesma coisa que L1 vezes L2, certo? A mesma coisa a gente vai fazer para divisão. Então, na divisão, a gente tem o limite de uma f de x dividido por g de x. A gente pode separar esse limite dessa divisão de funções por dois limites distintos, olha só. Limite de x tende a de f de x dividido pelo limite da g de x. Bom, como o limite da f de x é L1 e o limite da g de x é L2, o resultado desse limite é só dividir L1 por L2. Tá, mas o que a gente tem que ter aqui de interessante? O L2 não pode ser qualquer número, tem um específico que ele não pode ser, que é o zero. Ele não pode ser zero, já que ele está no denominador dessa fração e divisão por zero não existe. Então, o que a gente está fazendo aqui é repartir a divisão, que nem a gente repartiu a soma, a subtração e a multiplicação. Agora, o que a gente vai fazer é utilizar essas três propriedades para fazer alguns exercícios sobre esse cálculo de limite. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Calcular o limite de f de x igual a 3 de x quando x tende a 5. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Queremos calcular esse limite aqui. Limite de 3x quando x tende a 5. Que propriedades que a gente pode usar? Vocês estão vendo que esse 3 ele está multiplicando o x. Então, a gente pode usar a propriedade 2, que nos diz o quê? Que a gente pode separar esses limites em dois limites distintos. Então, o limite de 3 vezes o limite de x. Bom, que propriedade que a gente vai poder usar para calcular esse limite agora de 3? Isso aqui é o limite de uma constante, certo? Então, o limite de constante a gente já viu nos exemplos anteriores que é igual à própria constante. Ou seja, nesse caso, é 3. E o limite de x? Bom, x tende a 5, certo? Então, a gente usa aquele teorema que a gente viu na nossa primeira aula, que diz que quando a gente tem um limite de uma função que não é definida por partes, e esse meu 5, que é o x que está tendendo a ele faz parte do domínio da minha função, então é só eu pegar e aplicar o 5 em x. Aplicando 5 em x, a gente vai ter 5. Ou seja, o nosso resultado vai ser o quê? 3 vezes o nosso 5, que deu 15. Agora vamos para esse novo exemplo, que é da função x² menos 4x mais 3. A primeira propriedade que a gente vai usar aqui é a primeira, tá?
Porque a gente tem uma subtração e uma soma. Então, a gente vai repartir isso aqui em limites distintos. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual ao limite quando x tende a 5 de x ao quadrado, menos, vamos para o próximo limite. Limite quando x tende a 5 de 4x, mais, vamos para o próximo limite. Limite quando x tende a 5 de 3. Tá, o que é cada um desses limites agora? Bom, limite de uma constante pela propriedade que a gente viu dos limites de constante é a própria constante. Então, isso aqui é 3. Bom, esse limite agora aqui do x ao quadrado, como o 5 faz parte do domínio do x ao quadrado, e por aquele teorema, quando uma função é definida por uma única parte, a gente pode só substituir o valor nela, isso aqui vai ser 5 ao quadrado. E a mesma coisa acontece com esse 4x. Eu ainda poderia utilizar outra propriedade que separa o limite de 4 vezes o limite de x, que nem a gente fez no anterior. Eu posso fazer isso também, ou eu posso calcular direto. O que vai acontecer aqui? Se eu calculasse direto, isso aqui ia dar 4 vezes 5. Agora, se eu calcular por partes, isso aqui vai dar 5, e isso aqui vai dar 5, perdão, aqui vai dar 4. E aí a gente vai ter 4 vezes 5, que é o mesmo resultado. Então, o que a gente vai encontrar no final? Que o limite dessa questão vai ser dado por 5 ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 5, que é 20, mais 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 mais 3, que vai ser 8. Agora, a gente vai para o próximo exemplo, que é o limite de x tendendo a 3 dessa função aqui. Bom, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer nessas horas que não tem muito o que recorrer, né? Bom, a gente poderia dividir isso aqui em duas funções distintas, usar aquela propriedade da divisão. Só que olha só, se a gente fizer as contas, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9, que dá 0. E 3 menos 3 embaixo, que dá 0. O que a gente encontrou aqui, pessoal? Uma indeterminação. Se a gente encontrou uma indeterminação, é porque esse 3 aqui, ele não faz parte do domínio da uma função. Se ele não faz parte do domínio, a gente vai ter que fazer aquela jogada de tentar achar os fatores desse meu polinômio aqui de cima e reescrever essa função de modo que se eu consiga cortar o fator de cima com o fator de baixo. Bom, se o 3 zerou a função, esse polinômio de cima, significa que ele é uma das raízes. Então, fazendo Bhaskara, eu encontro outra raiz e eu vou ver que eu tenho uma raiz dupla. Então, reescrevendo esse meu limite com os fatores aqui em cima nesse polinômio, eu vou ter limite de x tendendo a 3, vou reescrever aquilo ali com os meus fatores, que é x menos 3 e x menos 3, e vou dividir pelo x menos 3. Lembram daquele exemplo que a gente viu nas aulas anteriores, em que o limite da função que eu vou ver agora vai ser igual ao limite dessa função. O comportamento é igual, as funções são diferentes. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fator com esse fator aqui de baixo. Isso não significa que a função que eu encontrar no final, tá? Que é a x menos 3, seja igual à função x ao quadrado menos 6x mais 9. Não, ela não é igual. Mas o comportamento das duas ao redor desse 3 é igual. Então, eu posso calcular o limite das duas, que vai dar no mesmo, já que o comportamento é o mesmo. Então, eu sei que o comportamento dessa função aqui, ela é igual ao comportamento dessa função em torno do meu x igual a 3. E aí, dessa função aqui, basta eu calcular. Bom, como é que eu faço essa conta aqui? Isso aqui é igual ao limite quando x tende a 3 de x, menos o limite quando x tende a 3 de 3. Esse meu primeiro limite aqui
basta eu colocar o 3 no x, que vai dar 3. Esse meu segundo limite é o limite de constante, que é a próxima constante, a própria constante. Então, isso aqui vai ser 3 menos 3, que vai dar 0. O meu limite, então, é 0. Ou seja, quando x se aproxima de 3, a minha função original se aproxima de 0. Agora a gente vai para esse outro exemplo, que é o 2x mais 8 dividido por x² mais x menos 12, quando x tende a menos 4. Então, vamos fazer as contas. Então, a gente vai ter 2 vezes o menos 4, mais 8, isso dá 0, e menos 4 ao quadrado mais o menos 4 menos 12, que também vai ser igual a 0. O que a gente encontrou de novo, pessoal? O que a gente chama de indeterminação. Encontrando a minha indeterminação, como eu tenho um polinômio aqui em cima e um polinômio aqui embaixo, o que eu vou tentar fazer? Reescrever esses polinômios através dos seus fatores para ver se eu vou conseguir cortar alguma coisa. Então, fazendo Bhaskara, eu vou ver que esse polinômio aqui de baixo ele pode ser reescrito como... Primeiro, eu vou escrever sempre o limite antes, não posso esquecer de escrever o limite. O de cima eu não tenho muito o que fazer, e o de baixo eu vou escrever como sendo x mais 4, como eu sei que menos 4 já é uns fatores, por quê? Porque menos 4 zerou ali em cima, vezes x mais 3. Bom, eu não consigo cortar diretamente ainda. Tá, mas o que eu posso manipular ainda? Esse fator aqui de cima, de modo a ficar parecido com aqui de baixo. Olha só, esses caras aqui, ó, eles são o dobro de x mais 4. Então, eu posso ainda reescrever isso aqui como sendo o limite de x tendendo a menos 4 de 2 vezes x mais 4 dividido por x mais 4 vezes x mais 3. Agora é a parte em que eu posso cortar esse fator com esse fator. E o que vai nos sobrar? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos 4, de 2 sobre x mais 3. Então, lembrando, pessoal, essas funções elas têm o mesmo comportamento, elas não são funções iguais, elas têm somente o mesmo comportamento. Agora, o que vai mudar? Eu vou poder aplicar o meu menos 4 de modo a não encontrar uma indeterminação, ou seja, zero no denominador. Então, olha só, em cima eu vou ter 2 e embaixo eu vou ter menos 4 mais 3, que é menos 1. Então, eu vou ter menos 2 como resposta, ou seja, na medida que o meu x se aproxima de menos 4, a minha função se aproxima de menos 2, certo?